Pirataria parece que voltou com tudo nos últimos anos, e principalmente no ano de 2025, está tendo um enorme, como eu posso falar, movimento para que a pirataria deixe de ser algo tão pesado e se torne mais comum. Mas a verdade é que existe uma pergunta que ninguém sabe muito bem responder que é: pirataria ela realmente voltou ou ela sempre esteve aí e nós deixamos de usar ela durante um tempo porque começou de fato a não ser mais necessário? Então vem comigo porque eu quero discutir isso com algumas palavras de algumas outras pessoas. Primeiro nós vamos começar por ela, né? Essa daqui é a Ana Raquel Barreto, que ela fala um pouco sobre a pirataria estar voltando. Dos comentários que até preocupariam a Polícia Federal, tive que vir aqui com a parte 2. Em 2025, a pirataria voltou a crescer no Brasil. Não porque as pessoas gostam de coisa errada, longe disso, e sim porque a realidade mudou ou bateu na porta? E a pergunta é, o que levou a isso? Hoje, se você quiser assinar os serviços de streaming disponíveis como Netflix, Prime Video, Disney, Max, Globoplay, Apple TV, Paramount, Universal e outros, você vai desembolsar cerca de R$ 384,60 por mês. Isso É muita grana, gente. 384 só pra ter isso é muita grana. E eu quero falar bastante sobre, porque não é só o dinheiro, tá? Muita gente justifica a pirataria falando que, é porque tá tudo muito caro. Não é só o dinheiro, galera. Tá muita coisa. Antigamente podia ter ser só o dinheiro, mas hoje em dia tem outros pontos também, que não envolvem nem a parte ilegal de fato. E a gente vai entrar nisso. Isso em um país onde o salário mínimo é 1.509. Ou seja, só para ter acesso completo ao entretenimento digital, você teria que desbolsar cerca de 25% do seu salário? A conta não fecha. E não só isso, né? Porque ela aqui tá falando dos streams de audiovisual, né? De filmes e séries. Ela aqui não tá contando o stream de música, o stream de games. Você também tem negócio de livro. Tem muito. Se você pegar, acho que todos os streamings do Brasil que tem aqui agora, somando todos eles, eu acho que dá mais de R$ 1.000 por mês. Deve dar bem mais de R$ 1.000 por mês. E o pior, além de cada stream ter só um pedacinho do que você quer assistir, um comentário que tive na rede vizinha também expõe que pagamos caro por tudo isso para ainda ter anúncio e ter que pagar mais caro para não vê-los. E outra, ainda ter que comprar filmes dentro do streaming que você já paga para não ter anúncio. A Netflix, que antes Gente, isso é uma coisa que eu me recuso. Eu me recuso a ter Prime Video. Eu não tenho, eu juro. Eu me recuso de ter Prime Video porque você paga pra ter o catálogo, só que o catálogo você também tem que pagar por ele dentro da assinatura. Então você paga a assinatura e daí você tem que pagar por cada filme separado. É um absurdo isso. Um absurdo. era suficiente sozinha, hoje cobra até R$ 59,90 por mês em alguns planos e até limita o uso por conta. E o que era para ser uma revolução no acesso à cultura se transformou em uma nova versão da antiga TV por assinatura, só que agora em pedaços e mais cara. Enquanto isso, a pirataria aqui sim é crime e precisa ser combatida, ganha força novamente. Mas o problema é muito mais profundo. Será que o modelo atual dos streams é realmente acessível? Será que conseguimos falar em inclusão cultural se grande parte da população precisa escolher entre pagar contas de luz ou assistir um filme? A pirataria voltou e talvez a gente precise olhar mais fundo para entender o porquê. Eu acho que aqui a gente pode. É que ela fala muito mais de um lado brasileiro, né? Porque com certeza, se você tá vendo esse vídeo, você sabe que a pirataria ela está crescendo a cada dia. E o principal argumento é sempre porque está ficando caro, né? Mas não é só no Brasil, tá? A pirataria tem crescido no mundo inteiro. É que, obviamente, gente, é brasileiro. Nós sempre somos, assim, os inovadores quando se trata de qualquer tipo de anarquia digital. Não tem quem combata a gente nesse ponto. Ela tem um bom argumento que é o preço. Só que aqui eu acho legal a gente falar de algo que muitas pessoas, ou melhor, quase ninguém se atentou. E eu sempre soube disso porque é um modelo já antigo, tá? De negócios, que é os streams vieram para revolucionar de fato o acesso à cultura, a entretenimento, a um produto audiovisual. Vamos colocar desse jeito. Mas, como toda e qualquer revolução que nós temos em qualquer mercado, nós temos que lembrar que nós estamos no capitalismo, não é mesmo? Só que não é feito para melhorar a vida de ninguém, só que é para sugar o máximo que puder de quem puder. Então,
Quando tem essa revolução, você tem uma empresa que é pioneira, e essa empresa que é pioneira, ela vai se expandir até não poder mais. E isso é o modelo de negócio de todas as maiores big techs do mundo, não só de streamings, mas também de serviços até serviços de entrega, como por exemplo é a Amazon. A Amazon, ela tenta sempre fechar no vermelho para poder estrangular a concorrência e assim virar um monopólio. E isso sempre foi o objetivo de todos os serviços de streaming. A Netflix, o Spotify, esses dois que são os grandes precursores, né, das suas áreas, que é a área de música e a área de audiovisual, eles já nasceram com essa ideia de vamos expandir ao máximo, matar toda a concorrência, e daí a gente chega num ponto que nós vamos ser o monopólio daquela área, né, daquele mercado. E assim que a gente atingir esse monopólio, a gente pode levar os preços o quanto que a gente quiser. E isso, como é que isso funciona, tá? Para você que não entende. Como que você consegue criar um monopólio e impedir que a pirataria funcione? Quando tudo o acesso a todas as formas de produção daquele mercado, ela é concentrada em você alugar, mas não possuir. E se você não consegue possuir, você não consegue copiar. Se você não consegue copiar, você não consegue compartilhar. Se você não consegue fazer isso, a sua única maneira de conseguir ter acesso àquilo é pagando. E se só tem uma empresa, ou sei lá, três, quatro empresas que dominam isso tudo, então elas vão poder colocar o preço que elas quiserem. E esse sempre foi o objetivo, tá? Não é algo que começou agora, que eles pensaram depois de uns anos. Gente, isso sempre foi o objetivo, desde que começou esse modelo. O Spotify é o único que ainda hoje não consegue elevar o seu preço por duas questões. A primeira é uma questão cultural, porque as pessoas elas tendem culturalmente a valorizar menos a música. Apesar da gente consumir muita música nas sociedades, principalmente ocidentais, a gente não valoriza financeiramente. A gente vai para um show, pode pagar caro, mas a música em si, dificilmente você vai ver alguém comprando um CD, sabe? Ah, mas hoje em dia tem o streaming. Sim, mas dificilmente você vai ver alguém comprando um álbum online. Mesmo que esse álbum custe, sei lá, R$ 5. O que convenhamos, é um preço muito barato para você ter a música pelo resto da vida, vai ser sua. Mas ninguém faz porque a gente não valoriza. E o segundo ponto é que é muito mais fácil você conseguir piratear músicas do que piratear filmes, piratear jogos. Porque música você só precisa de um gravador do lado e pronto, você consegue criar o arquivo. Jogos não, você tem que craquear. Filmes não é tão fácil, porque já tem um pouco mais de travas no meio, não é só você pegar e filmar da tela, sabe? Tem essa diferença. Então, aqui já é um ponto bem legal para a gente falar, que ela trouxe. E daí, a gente vai para um segundo ponto que é, o que que mudou, não é mesmo? Porque um dos pontos do streaming, que ele vai mostrar aqui, com essa tirinha, é que ele tornou tão acessível financeiramente, mas principalmente tão fácil consumir, que as pessoas simplesmente pegaram e aposentaram o seu lado Jack Sparrow da vida, né? E isso de fato é o que mais pesou, tá? Porque se você pegar e pensar financeiramente, a Netflix hoje ela custa menos do salário mínimo do que uma TV por assinatura custava há 15 anos atrás. Porém, a Netflix, ela ainda é mais fácil de se consumir e acessar o conteúdo do que, por exemplo, que você ter que baixar e piratear, porque você pode ter vírus, você pode ter um monte de propaganda, podem invadir sua conta no banco, você tem que formatar um computador, você pode baixar o arquivo errado, sabe? Tem muita pop-up de publicidade mais Jesus. É um saco fazer isso, sabe? É um saco. A gente sabe que é um saco. Todo mundo sabe. Todo mundo viveu os anos 2000, né? E quem não viveu tá aprendendo agora como é que é um saco isso. E ele vai mostrando como é que isso funciona. Assinar a Netflix pela primeira vez. E como resultado disso, não preciso mais de você. E guardou um chapéu pirata dentro de um baú, representando os sites pirata que ele usava para poder assistir tudo. E pulamos para agora, 2025. Olha o tanto de streaming que temos aí para assinar. Netflix, Disney, Apple, HBO, Prime, Crunchyroll e não sei o que. Tudo para assistir algumas coisas do que a gente gosta, sendo que a maioria deles nem tá completo. O que acontece? Qual o resultado disso? Ah, meu velho amigo,
e ele pega de volta o chapéu da pirataria. Eu encontrei essa tirinha na internet e resolvi trazer pra cá essa discussão, porque não faz muito tempo eu trouxe aqui um vídeo pra vocês falando quantos streamings você tinha que assinar nos Estados Unidos ou Canadá para ter todo o acesso ao acervo de Pokémon, tanto temporadas e filmes. E seriam ali mais ou menos 9 streamings e você ainda não teria todo. Olha, isso também é outra coisa que é um problema dos streamings que tá levando a pirataria. Aqui ele dá o exemplo do Pokémon, mas eu queria voltar a ver essa semana todos os filmes do Resident Evil, sabe? Todo mundo fala mal, não sei o que, mas eu adoro os filmes do Resident Evil com a Alice, né? E, gente, tinha acho que 2 filmes em um streaming, daí tinha mais outro filme em outro filme em outro streaming, um quinto filme em outro streaming, e eu acho que tinha ainda um que não estava disponível em nenhum. Que você tinha que pagar na Prime além da assinatura. Olha que complicação. Se for para eu ter que assinar todos eles e ter que sair de um para em outro, para pesquisar no outro, olha a complicação. É a mesma dificuldade de trabalho de eu tentar achar na internet todos assim, de uma única vez, de graça. Entendem que o principal fator da pirataria não é só o preço, ele também tem esse fator que é o fator de trabalho, esforço para conseguir algo tão simples quanto você vê o filme. Isso faz diferença. O conteúdo. Você teria que comprar filmes por fora. Então, assim, é uma coisa surreal. E no Brasil, você não tem acesso a tudo. Não está completo em nenhuma plataforma. Então, assim, você tendo tudo isso aqui. Ah, eu quero assistir essa série, esses filmes e animes. Olha quanto dinheiro você tem que gastar por mês para ter o acesso bonitinho, oficial a tudo. E o que acontece? Aqui, a pirataria começou a perder a força porque o streaming estava lá, era barato e era centralizado. Agora você tem 95 streamings que brigam para ter acesso exclusivo a uma coisa e a outra e não sei o que, e você, no fim das contas, vai ter que fazer o quê? Pulamos de 2012 para 2025 e temos que retornar à pirataria? Isso é uma evolução? Não me parece ser uma evolução. Assim, já está na hora de criar um pacote onde você tenha todos os streamings num lugar só, com um preço único e justo, porque não dá para pagar tudo e ter acesso. Eu discordo dele. Eu acho que isso não é uma questão de evolução ou não. Eu acho que isso é uma questão de maior autonomia de quem trabalha com a internet ou das pessoas de terem acesso. Porque é aquele famoso. É aquilo, gente. Não é porque algo é moralmente, eticamente errado ou legalmente errado que as pessoas não vão fazer, porque nem todo mundo é você, nem todo mundo pensa igual a você e nem todo mundo tem o mesmo acesso que você tem, tá? Então, não é uma questão de evolução ou retrocesso, é uma questão de necessidade, sabe? E daí eu quero passar para esse aqui, porque ele vai falar bastante sobre isso, que não é uma questão ético-moral, Uma questão ético-moral. A discussão sobre pirataria de jogos voltou à tona nas redes sociais com o anúncio do Nintendo Switch 2 e os preços absurdamente salgados de tudo que é equipamento e jogo que envolve esse novo console. E isso tudo me fez ter algumas lembranças. Antigamente, quem alugava DVD deve se lembrar que tinha tipo uns vídeos informativos. Gente, eu nunca peguei esse videozinho dessa propaganda anti-pirataria do que o governo fazia. Nunca. E, gente, desculpa, eu tenho 31 anos. Eu sou da época que você saía na feira, era 3 por 10. Às vezes 4 por 10. Eu nunca peguei. Vocês já pegaram? Me conta aqui embaixo nos comentários se você já pegou um desses videozinhos aqui no seu DVD não licenciado. Inclusive, já peço para você se inscrever no canal se quer aqui de paraquedas, me contar se você faz ou não, como é que é. Até porque a gente ainda vai entrar na parte jurídica disso, tá? Porque se você acha que isso é passível de pena, vou te dizer que pirataria no Brasil não é exatamente um crime. Mas a gente vai chegar lá. Informativos super estranhos quando você dava play. Era tipo uma pessoa pirateando DVD e isso financiando todo o crime organizado do país. Tinha uma pegada parecida com aqueles vídeos anti-substâncias. Tinha uma Gente. gigantesca mão no final dizendo: diga não às drogas. É engraçado ver como desde muito tempo a pirataria é envolta em todo um discurso E como vemos, não funcionou. Nem da pirataria e nem das dó.
moralizante, apelando para uma espécie de culpa cristã, como se baixar um torrent fosse tipo quebrar um dos 10 mandamentos. De um lado você tá pecando para Deus, do outro você tá pecando para Disney. Entidades que para muita gente é a mesma coisa. Tem um vídeo que eu vi há muito tempo de um desenvolvedor de jogos chamado Thor, que colocou palavras onde na minha cabeça só existia um conceito. Ele fala que pirataria é algo a ser abordado em uma dimensão econômica, ou seja, é sobre ter ou não ter acesso aos bens de consumo. Separar quem tem o poder de acesso e quem não tem esse poder é coisa antiga, desde muito tempo antes dos brioches da Maria Antonieta. O capitalismo só deu 1 ou 2 passinhos pra frente nessa história. Como tudo nesse sistema é produto, tudo é posto nesse jogo de uns tem, outros não. De água ao novo jogo do Nintendo Switch 2. Isso desemboca no termo que os frankfurtianos adoram, a indústria cultural. Assim como tem gente que pode comprar um tênis da Adidas no lançamento, ver um filme na estreia no IMAX e encomendar um jogo em dólar vindo de fora do país, tem uma gigantesca multidão que não tem acesso a isso. Ou melhor, não tem acesso a isso financeiramente, porque a pirataria entra nessa dinâmica. Tem quem compre o tênis pirata, baixe o filme por torrent e jogue o jogo em um emulador. Ah, mas PJ, se tu tá falando assim da pirataria, como é que você pode ser contra as empresas que pegam o estilo dos artistas para alimentar a inteligência artificial? Bem, vamos lá. Teve um cara aí há um tempo atrás que disse uma coisa massa. Ele falou assim: a história da humanidade é a história da luta de classe. Quem são os donos dos monopólios? Quem são os artesãos e trabalhadores? A história da cultura também se molda por essa luta. E assim, eu acho que eu já peguei a parte que eu queria do vídeo dele. As pessoas vão fazer, tá? Esse negócio de que as pessoas não vão piratear porque é moralmente certo, não vai rolar. Todo mundo vai dar seu jeito de ter acesso. E eu não vou entrar exatamente nessa questão aqui nesse vídeo, porque ela é muito grande. E, no final das contas, eu não sou contra a pirataria, tá? Inclusive, não existe só um tipo de pirataria. É que aqui a gente tá falando de um certo tipo de pirataria, é que ele já deixou mais abrangente. Mas a gente tem pirataria também de roupa, a gente tem pirataria de comida, a gente tem pirataria de, sei lá, mano, de tudo. Assim, gente, o mercado pirata envolve qualquer coisa que o ser humano consiga produzir. Essa é a realidade. Não é só entretenimento, arte e cultura. Tudo pode ser pirateado, tudo. Até você pode ser pirateado e alguém fazer uma versão reborn sua hoje em dia. E eu não tô nem brincando, é bem capaz que alguém consiga. Mas assim, se a gente sair dessa esfera, fica muito longo. Mas eu concordo com ele que as pessoas vão tentar ter acesso de qualquer maneira, porque elas também querem ter acesso. Ah, mas tem que trabalhar. Desculpa, quantas pessoas você conhece no Brasil que trabalham que conseguem comprar um console de 5.000 reais? Em que cada jogo é mais outros 500 reais. E que ainda tem que pagar uma anuidade de mais 300 reais por ano. Não é acessível desse jeito. E as pessoas vão atrás. Elas têm que fazer por elas, do jeito que elas conseguem. Não é aquele negócio, se você não tem acesso à comida que o agronegócio do país produz em casa, planta sua própria comida em casa. Então, é uma forma de você plantar a sua própria arte em casa, de alguma maneira. Mas eu acho que eu vou chegar nela agora. Muita gente fala que pirataria no Brasil é crime. Depende de que tipo de pirataria, depende de quem que tá na justiça e principalmente depende se a pirataria é para você ou para os outros. E aqui é um trechinho bem pequeno de 30 segundos onde ela explica isso um pouco melhor e daí eu só vou desenrolar um pouco Por mais. que ninguém vai preso por baixar PDFs na internet? Porque se alguém fizesse isso, nossa, eu acho que ia ter linchamento desse policial na rua, de verdade. Ia ter linchamento. É porque é quase como se não fosse crime. Quase. Acontece com tanta frequência que o Estado decidiu não punir se você só baixa pra si mesmo. Se você compartilha com outra pessoa, aí sim vai ser um crime passível de punição. Então, seja egoísta, prefira ser egoísta e não compartilhe o seu PDF com o seu amiguinho, porque senão você vai ter que compartilhar outras coisas aí no futuro. Se todo mundo fosse preso por baixar um PDF, por piratear um filme, não teria cadeia suficiente no Brasil. Eu não lembro se foi uma decisão do STF, mas pelo fato de ser uma coisa muito comum, a lei não consegue intervir. Uma coisa que poucas pessoas sabem, mas uma lei ela tem que ser um acordo mutualmente aceitável, né? Um acordo mutualmente aceito, ou seja, uma lei só é uma lei de verdade se todo mundo aceita seguir aquela lei.
Ponto. Ou a grande maioria, no caso, vai 90%. Ninguém aceita essa lei. Então, quando essa lei acontece, ela está na nossa Constituição, mas ela não é um acordo que a sociedade aceitou em seguir, ela meio que perde o seu efeito como uma lei. E aquilo que é para ser um crime deixa de ser um crime na realidade. Ele só se torna ilegal. E a gente tem que entender que nem tudo que é ilegal é criminoso, mas tudo que é criminoso é ilegal. Tudo bem? Que nem você usar certas da vida é ilegal, mas não é um crime consumir. É um crime vender, compartilhar. Entende? Isso é ilegal. Então, se você tá aí pra, será que eu posso? Você não pode ser preso. No Brasil, você não pode ser preso. Porque, como ela disse, não teria cadeia para todo mundo que faz isso no Brasil. A gente ia ter que acabar, a gente ia ter que deixar todo mundo que realmente comete crime de boaça nas ruas só para prender todo mundo que faz isso. Não tem como. E daí a gente vai pra. Esse daqui é o Edu, tá? Eu acho que nem preciso falar muito sobre ele, porque eu acho que todo mundo que fala sobre games conhece, ele é bem conhecido até. E aqui tem 2 vídeos dele que eu queria trazer que são muito interessantes, tá? Vamos Seja um começar. pouco extremista a minha opinião, mas mídia digital e preservação pra mim não combinam. Só quando a gente tá falando de mídia digital via pirataria. Porque a realidade é que a mídia digital oficial, em algum momento ou outro, ela deixa de ser disponibilizada. Os servidores do Wii U fecharam recentemente. Com certeza, em algum momento, você não vai mais poder baixar algo que você comprou. Quem que continua distribuindo isso? Só a pirataria. A gente sabe que essas empresas, em algum momento, quando a conta não fecha mais, elas fecham a disponibilização dos conteúdos digitais. Pirateiros fazem muito mais trabalho de preservação do que as empresas fazem. É muito marketing falar que eles são a favor da preservação, só que você não vê mídia de Play 1 saindo mais. Faz sentido voltar a publicar mídia de Play 1? Não tô falando que faz sentido. Só que a gente vê ativamente empresas tipo a Nintendo impedindo a distribuição de conteúdos antigos. E qualquer tentativa de disponibilizar esse conteúdo é combatida. E a gente sabe que isso rola com outras empresas também, né? Eu peguei e deixei o vídeo inteiro porque aqui tá um outro problema que está fortalecendo a pirataria novamente, que é... E aqui já nem é considerado pirataria, tá, galera? Porque, segundo aqui no Brasil, se você não consegue comprar algo, você não precisa pagar por ele pra ter, tá? Ah, é um filme. Ele não é proibido no Brasil, ele já foi publicado, não sei o quê, mas não dá mais pra comprar. Você não acha mais nenhum local que você possa ir lá e pagar com seu dinheiro. Você baixar da internet, não é nem considerado pirataria no Brasil, porque só é pirata aquilo que copia o que pode ser comprado. Se não pode ser comprado, logo não está copiando nada. E isso é um grande problema também do porquê a pirataria vai ser cada vez mais forte, é que o fato de que as empresas elas não preservam jogos. E vamos ser sinceros, é pura bullshitagem. Pura bullshitagem. Porque é barato. Gente, é muito barato preservar jogo. Gente, se Luiz, eu não sou empresa, não sou grande, eu não sou rico, mal sou classe média no Brasil. Eu consigo literalmente preservar todo o acervo de jogos da Nintendo, do PlayStation, do Xbox, até mais ou menos a 5ª geração de jogos, 5ª, 6ª, sem gastar nada. Por que uma empresa não poderia fazer isso com seus jogos? É simplesmente porque elas não veem sentido. No caso da Nintendo, eu ainda acho que é uma forma dela lucrar mais, porque ela sempre vai colocando nos consoles mais pra frente os jogos antigos. Mas não são todos. Muitos se perdem. A grande maioria dos jogos normalmente se perde. Jogos, filmes, músicas, séries. Tem muita coisa que não existe mais. E tá destruindo a preservação de boa parte, na verdade, da nossa produção de arte. É aquele negócio, a gente produz riqueza para jogar fora, a gente deveria preservar nossa riqueza, né? Mas, pelo visto, não é assim que as empresas pensam. E aqui a gente vai pro último, gente, porque isso daqui, pra mim, é o pior argumento que as pessoas usam. Na verdade, acho que nem as pessoas, mas as empresas usam pra falar que pirataria é ruim, tá? Porque eu vou deixar o Edu falar, mas pra mim é o pior argumento. Tenta alegar que cada cópia pirateada é uma unidade a menos que foi vendida. O que obviamente é mentira. Vamos lá. 1 milhão de cópias pirateadas de jogo X. Vocês acham que era 1 milhão de cópias que iam ser vendidas? Não. É uma fração disso que teria sido vendida. A maioria que pirateou só ia jogar pirata, não tinha condições de comprar. E a maioria que consome pirata, quando tem oportunidade de migrar pro original, migra. Alguém já viu um PlayStation 2 no Brasil que não é desbloqueado? Porque eu literalmente nunca vi. Eu não concordo com a romantização
romantização da pirataria. Eu, particularmente, por exemplo, não me sentiria confortável pirateando um console recente. Já tem jogo antigo que só é viável de jogar via pirataria. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Magic Knight Rare. O jogo saiu pra Saturno. Só pra Saturno. Nunca foi relançado. Hoje em dia custa uma fortuna. E mesmo que você esteja disposto a pagar os quase $1.000 que o game custa, você tá movimentando o mercado de usados. O dinheiro não vai se reverter pra desenvolvedora, pra publisher do jogo. Cara, eu acho bizarro alguém achar ruim que no teu Play 2 você usa jogo pirata. Até porque imagino que no dia que você tiver condições de comprar um console moderno, você vai usar jogo original. É um dos argumentos mais postas que eu já vi na minha vida, mas que muitas empresas usam e muito fanboy usa, tá? E isso aqui vai muito mais pra jogos, que é o que ele falou. Ai, mas deixou. Gente, se a gente pegar os números, eu acho que se eu não me engano, a última vez que eu vi, era quase $500 bilhão anuais no mundo, que era perdido para pirataria. Gente, o mercado de games não vale $500 bilhão anuais. Se as pessoas que têm dinheiro já pagam, você acha que quem não tem dinheiro e pirateou ia gastar? Não ia, porque ela não ia ter esse dinheiro, sabe? E nem dá para comprar. E hoje em dia você pega o tanto de produto que tem, que já vem com esses jogos clássicos embutidos. Isso é um produto, gente, baratíssimos. É um produto que custa R$ 90. Você acha que essa pessoa que comprou um produto de R$ 90, ela ia gastar 5 mil no Switch 2 agora? É meio falta de noção dar um argumento desse, né? Porque R$ 90 é acessível. 5 mil, cara, eu acho que nem 10% da população ganha isso no mês, trabalhando. Já R$ 90, a grande maioria ganha bem mais que isso, né, no mês. Ai. Eu ainda queria pontuar uma coisa que é, tudo tá levando a pirataria a crescer. E aqui eu não sou a pessoa que vai falar que eu sou contra, porque de verdade, porque daí realmente já vai um salário mínimo inteiro, coisa que eu não posso fazer. Mas o que que você acha? Você é a favor? Você é contra? Você acha que é ético, que é antiético? Você tem pena das empresas multibilionárias que estão literalmente deixando de ganhar? Ou você é como eu, que diz: o cenário faz o guerreiro. A necessidade é quem dita qual vai ser o seu próximo passo. E é com esse tema que eu queria fazer um tempo já no canal que eu finalizo esse vídeo.